irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema orações prontinhas, mantra ocultista. Meus irmãos, nós estamos vivendo a época da subversão da oração verdadeira. É comum ouvirmos alguns líderes televisivos e não televisivos dizerem o seguinte: eu vou lhes oferecer uma oração que Deus sempre atenderá seus pedidos. Esses líderes chegam às raias do ridículo quando ainda acrescentam assim: se você fizer a oração que eu vou lhe ensinar, a sua vida será marcada por milagres. E ainda eles acrescentam assim: você deve repetir a oração que eu vou lhe ensinar, até Deus lhe responder positivamente. Meus irmãos, escute bem, Deus não está obrigado a responder a uma oração sempre de maneira positiva. Na sua soberania, Deus pode responder sim, não e até demorar anos para responder às nossas orações. Escute bem, Deus não é o nosso fantoche que age segundo os nossos comandos. Não. E ainda nós podemos entender que isso é antibíblico, porque os pagãos é que têm a prática de repetição de orações prontas. Os hindus, eles têm uma roda de orações repetitivas diárias. Os feiticeiros, os macumbeiros, buscam milagres através de orações repetitivas aos seus deuses. Portanto, quem lhe oferecer uma oração pronta para você repeti-la até receber a bênção, está no mesmo nível, essa pessoa, esse líder, está no mesmo nível dos hindus, está no mesmo nível dos feiticeiros. Os hindus, os feiticeiros, creem que usando a fórmula correta da oração e repetindo-a de forma correta, os seus deuses serão obrigados a cumprir as suas vontades. Portanto, meus irmãos, quem lhe oferecer ou quem lhe oferece orações do tipo empacotadas, quem lhe oferecer orações para cada tipo de pedido a Deus, essa pessoa, esse líder, está igual aos feiticeiros. Ou seja, esse líder, está no mesmo nível do paganismo. Meus amados irmãos, precisamos entender que isto é antibíblico. Aliás, esses pacotes de orações, essas orações prontinhas, que você é incentivado a repetir para receber a bênção, elas estão sempre relacionadas, ligadas a bênçãos materiais. Essas orações prontinhas estão sempre ligadas a obter riquezas, a obter influência. E, portanto, elas são antibíblicas porque elas encorajam a cobiça, encorajam a avareza. Esses gurus que oferecem essas orações prontinhas, eles usam de uma estratégia enganosa. Eles começam ensinando, dando um estudo bíblico e que não encontramos muito o que rejeitar. Porque eles falam que Jesus morreu na cruz para perdoar pecados, eles falam da ressurreição de Cristo, eles falam da ascensão de Cristo, da volta de Cristo, eles falam que Jesus sempre está conosco, eles citam Bíblia, citam versículos e textos bíblicos, mas tudo isso
para dar-lhes a impressão que eles conhecem a Bíblia. Tudo isso para que a heresia que eles vão oferecer logo em seguida seja uma verdade. Meus irmãos, aí eles começam a oferecer essas orações prontas, esses pacotes de orações prontas que não são orações, são mantras. Eles dizem assim: a necessidade é de uma cura, então está aqui. A oração para a cura é só orar desse modo, dessa forma, que você receberá a cura. Você está precisando de um casamento, de um esposo, de uma esposa, portanto está aqui. A oração de casamento é essa. Você quer obter a casa própria? Pois então está aqui a oração da casa própria. Meus irmãos, é preciso entender que oração não é magia. Oração não é superstição. Oração não é reza. Oração não é mantra. Precisamos entender que na oração nós buscamos aquilo para o qual fomos criados. Ou seja, na oração nós expressamos o nosso anseio pela eternidade. Na oração nós expressamos que queremos algo além deste mundo. Orar é mostrar que temos uma natureza espiritual. Oração bíblica é tirar o foco de si e colocar o foco em Deus. Essa é a oração bíblica. Então esses pacotes de orações prontinhas é fazer Deus um ouvidor espiritual. É fazer Deus um servidor de atendimento ao cliente. Oração não é uma ordem de serviço que passamos a Deus através de pacotes prontinhos de pedidos. Não é isso oração. Orar não é entregar a Deus uma lista de compras. Orar é buscar sintonia com a vontade de Deus. Orar é autoexaminar-se. Orar é colocar-se diante de Deus com lisura de alma. Meus amados irmãos, também há muitas pessoas divulgando uma tal de oração contemplativa, que eles estão chamando de oração contemplativa. Eles ensinam que a oração precisa tomar o formato da nossa respiração. Veja só o que estão ensinando. Eles dizem que as palavras que são ditas na oração devem acompanhar o ritmo da nossa respiração. Dizem eles o seguinte, que esse tipo de oração, comungada com o ritmo da nossa respiração, garante uma experiência de unidade com Deus. Que absurdo, que heresia. Isso não é oração, isso é yoga. Isso é prática mística de origem oriental. Essa prática mística não encontramos nas Escrituras. Essa prática, essa técnica está baseada em ensinos ocultistas. Os ocultistas é que quando desejam se contactar com seus espíritos guias, eles utilizam essa prática. Precisamos entender que o cristianismo não tem nada a ver com o budismo. O cristianismo não tem nada a ver com yoga. O cristianismo não tem nada a ver com mantras. Meus amados irmãos, tenhamos cuidado para não cairmos nessa malha diabólica de orações prontinhas. Elas são antibíblicas, elas são enganosas, elas são mantras ocultistas. Não existe isso. Biblicamente nós não encontramos essa base. Que Deus lhe abençoe nesta hora. É o meu desejo para você e para toda a sua família. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém e amém.